Olá pessoal, esse é o canal Lit Studies e vamos dar continuidade aqui na leitura do segundo artigo do livro Fórum de São Paulo, na seção do comunismo latino-americano, escrito por Olavo de Carvalho, tá? Lembrando que eu vou se estender mais do que 10 minutos, eu vou gravar em duas partes, tá? Para não ficar tão extenso a leitura e tão monótona também. Vamos lá. Uma nova fachada do Fórum de São Paulo. Diário do Comércio, 9 de junho de 2008. À primeira vista, a União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, não é nada mais que a implementação de um preceito constitucional. No seu artigo 4º, parágrafo único, a Constituição brasileira determina: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Na verdade, será uma autoridade supranacional, um órgão do governo mundial, com poderes para impor o socialismo a todo o continente, sem que os povos e nações envolvidos possam deter o processo ou interferir nele, no mais mínimo que seja. Os motivos que me levam a dizer isso são muitos. Desde logo, a implantação do governo mundial, a partir de sucessivas integrações regionais, é um plano em avanço e estado de realização. Conforme admitiu, já 2 anos atrás, um relatório do Council on Foreign Relations. Esse relatório está no próximo artigo, que é os inventores do mundo futuro, tá? Das várias integrações regionais pretendidas, a primeira e mais bem-sucedida até agora, um modelo para todas as vindouras, é a União Europeia. E esta funciona exatamente do modo como estou dizendo. Hoje em dia, 70% das decisões de governo na Europa são tomadas em Bruxelas, sem que os eleitores dos vários países possam dar um pio ou tenham sequer os meios de informar-se a respeito. O processo democrático nas nações europeias está limitado às questões menores de curto prazo, nas quais tem de cingir-se às linhas gerais determinadas pela União Europeia. A Europa é hoje uma ditadura administrada localmente por democracias de brinquedo, encarregadas de ratificar suas decisões, seja impondo-as sem dar satisfação ao eleitorado, como no caso da poligamia britânica, seja legitimando-as por meio de uma nova modalidade de consulta popular, farsesca até o último limite da palhaçada. Quando o referendo decide contra a vontade da União Europeia, é considerado provisório, então se faz outro, e outro, e outro, cansando o eleitorado até forçá-lo a dar a resposta desejada, que então se torna definitiva. Foi assim que se impôs a liberação do aborto em Portugal, por exemplo. A Constituição da União Europeia, para admitir uma nova nação membro, exige provas de que o regime vigente nela é suficientemente democrático. Mas, como observou o sociólogo Ralph Dahrendorf, a própria União Europeia, caso pedisse ingresso nela mesma, jamais passaria no exame. Quem quiser estudar esse assunto, que leia The European Union Collective, de Christopher Story, Londres, Edward Hall. E, sobretudo, o estudo recente de Jan Font, Global Governance versus the Liberal Democratic Nation State. What is the best regime? Apresentado quarta-feira última no Bradley Symposium de 2008 do Hudson Institute em Washington, D.C., do qual voltarei a falar no fim deste artigo. Em terceiro lugar, o núcleo gerador da planejada integração latino-americana já existe e está em pleno funcionamento há 18 anos. Detalhe, fora do livro, este artigo foi publicado em 2008. 2008! É o Foro de São Paulo.
O nível de integração aí alcançado pode se medir pela extensão da rede de proteção mútua entre partidos legais de esquerda e organizações narcotraficantes e sequestradores, a qual opera em praticamente todas as nações da América Latina, assegurando a total impunidade para os criminosos que hajam no interesse da estratégia continental esquerdista. O livro organizado por Paulo Diniz Zamboni, Conspiração de Portas Abertas, como um movimento revolucionário comunista ressurgiu na América Latina através do Fórum de São Paulo, recém-lançado pela E-Realizações, São Paulo, 2008, dá uma descrição geral do fenômeno. Atualizações importantes são os artigos, o 14º Fórum de São Paulo, Rasga Sua Cartilha, de Alejandro Penha Esclusa, e 14º Encontro do Fórum de São Paulo, Refundação ou Branqueamento, de Graça Salgueiro. Lê na notinha, ambos aqui, quer dizer, um está no brasilacima-de-tudo.com e o outro www.mediasemmascara.net. A completa inexistência de fronteiras nacionais para o Fórum de São Paulo e a eficácia assustadora de sua gestão secreta dos assuntos continentais ficaram mais que comprovadas quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em seu discurso de 2 de julho de 2005, no 15º aniversário do Fórum, admitiu que o resultado do referendo venezuelano de 15 de agosto de 2004 foi criado pela intervenção camuflada dele próprio e de outros membros da entidade. O poder de controle exercido pelo Fórum sobre o debate público pode ser medido pelo fato de que o senhor Luiz Inácio, mesmo depois dessa confissão oficial, jamais foi sequer interpelado no parlamento ou na mídia sobre sua interferência ilegal nos assuntos de um país vizinho. O Fórum faz o que quer e ninguém em torno ousa sequer levantar perguntas. A integração latino-americana opera também no nível ostensivamente criminal, mas, mesmo quando a colaboração entre as Farc, o MIR chileno e as quadrilhas locais chegou a produzir no Brasil um recorde macabro de 50 mil homicídios por ano, a existência da trama de cumplicidades que permitiu alcançar esse resultado continuou tabu nos debates parlamentares e na mídia em geral. Nos meios políticos e empresariais, toda menção ao assunto é ainda considerada uma impolidez pecaminosa. O Fórum já é a autoridade transnacional, supranacional, ante a qual as nações se curvam com obediência reverente e silenciosa, nada ousando falar nem pensar contra uma entidade tão sublime. Para quê, depois disso, será preciso um órgão encarregado de realizar a integração? A Unasul não fará senão estender um manto de legalidade aparente sobre o fato consumado. Com a ajuda devida das devidas conveniências comerciais de parte a parte, apaziguando as consciências dos que se calaram ao longo de quase 2 décadas ante o avanço da prepotência e do crime em escala continental. Pausa. Vou pausar por aqui porque para não se estender por mais de 10 minutos, porque assim, por mais que eu poste lá no YouTube, aqui no Instagram, para ser um Reels de IGTV, tem que ser no máximo 10 minutos, tá, gente? Então fique com Deus e até a próxima leitura, se Deus quiser. Bye, bye.